oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Estamos no ar. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. E boa noite. Boa noite. Não tem EO aí no meio, mestre? Tem EO. Rádio EO. Mestre, me diga uma coisa. Digo, duas. Tá? Além de ser uma rádio feminista e a gente... Feminina e feminista. Não, agora é feminista. E feminina, as duas coisas. As duas coisas. Isso. Mas a gente resolveu ser feminista logo, parar com esse mesmo. papo aí, as mulheres que mandam e deu. É mesmo. Tu viu no Grenal a mulher que fez topless lá? Não. Como? Tu não viu isso aí? Não, no Grenal. No Grenal, a mulher fez topless. Rapaz. Hoje no UOL saiu, eu não publiquei. Qual das torcidas? Do Grêmio. Parece que não pode botar no Facebook os seios de fora, né? Não, tem que botar um coraçãozinho em cima. Botar um coração, pois é. A mulher foi entrevistada no programa da Rádio Atlântida e o cara lá, o apresentador lá, se irritou porque disse que aquilo não era um desrespeito às mulheres e saiu no meio do programa. Está no UOL isso hoje. Mas qual foi a loucura dela? Porque ela tem o nome McKelly, não sei das quantas, né? Ela diz que acelera a adrenalina dela. Então ela já fez isso em restaurantes e tal. E deu uma filosofada depois, disse assim, mulher para merecer respeito não precisa andar de burca. Boa, a frase é boa. A frase é boa. Me respeita que eu sou mulher. Me respeita que eu sou casado. Eu quero ver ela dizer isso lá no... Pô, mas tá. No UOL tem o vídeo. Foi no Grêmio agora domingo. Agora domingo. Diz que no gol do Grêmio ela tirou o casaco lá. O casaco não, a blusa. Eu sei qual é a adrenalina que dá. Ela disse que fez duas vezes, no segundo gol do Grêmio e quando terminou o jogo. Aí o cara perguntou para ela se ela fazia isso para virilizar. Virilizar, é isso? Virilizar é de vírus? Não. Não, virilizar é o troço nas redes. Isso, Ela disse que sim, que ela gosta muito de aparecer, tá? Ela tem 600 mil seguidores no Instagram. Interessante a mulher, viu? E era bonito, sim? Bem firmes. Parecia a zaga do Grêmio, que a do Inter foi um horror. A do Inter estava bem caída, né? Mas disse que a zaga do Inter se salvou. Eu não acompanho o jogo. Fizesse bem, né? Não acompanho o jogo. O Internacional mandou embora um treinador que era um cara que tinha medo dos velhos lá e escalava os caras sempre. Aí trouxeram outro que fez a mesma coisa. Quer dizer, o Internacional domingo inovou. Com o Odair, tu não tinha ataque, né? Sim. Agora tu não tem ataque, meio de campo, nem defesa, nem goleiro. Eu tenho ficado contrariadamente feliz com a adesão... Contrariadamente feliz com a adesão que eu tenho escutado de vários... Experts. Supostamente experts em futebol, dizendo que o D'Alessandro tem que ir embora. Eu não quero saber mais de futebol do que ninguém, mas eu já disse várias vezes, eu entendo profundamente de três assuntos. Futebol, mulher e propaganda. Propaganda. Aliás, E não quero aprender outras coisas. É verdade, já sabe muito aí, né? Já é um trabalhão para se atualizar com essas futebol, três. tu acha que o D'Alessandro tem que ir embora? Eu falo isso faz uns Ele jogou só 4 anos. Ele jogou só o segundo tempo. Mas mestre, vê se tu não pode concordar. Não, concordo já em princípio. Cara, qual é o aproveitamento do D'Alessandro nos últimos 3, 4 anos? Joga uma partida, sai, volta, e sabe o que é? Ele alimenta eternamente essa conversa mole. Não é só conversa, ele atrasa o jogo, atrasa o time. Atrasa o jogo. Teve um momento, tu te lembra, o Inter teve, não sei com que janeiro, quando o Sacha estava aqui, que teve um pequeno momento bom ali, com o Sacha era bem jovem, o Valdívia, que o time andou tendo umas correrias, e aí ele jogou 1 ou 2, 3 partidas seguidas. Acabou. E aí ele pegou e disse assim, eu quero falar agora quem é que dizia que o D'Alessandro atrasava o jogo. Ele atrasa o jogo, ele tem que carimbar a bola. Ele é quase tão atrasador de jogo que nem era o Givanildo.
o carimbador de bola na o seleção. Givanildo e aquele outro que jogou na Te lembra, seleção, Girão? como é que chamava, que enceradeira, como é que era? Ah, o Zizinho, Zica. não, o Enceradeira era jogou aqui no Grêmio. Jogou no Grêmio, no Flamengo, no Zico? Não, Zica. É com Z. Com Z. Zinho. Zinho. Aquele Givanildo, além de não jogar um ovo, ele tinha que carimbar a bola. Eu me lembro que quem apelidou ele de atrasar o jogo, essas coisas, de carimbador de bola, foi o Lauro Quadros. Lauro Quadros. Tá? E o D'Alessandro é o seguinte, pode ser o maior craque do mundo, eu já disse várias vezes, mas ele já contribuiu, já não sei o quê. Sim, eu acho que podia dar um título para ele, né? Sócio benemérito, dá uma diretor, estátua, né? Bota ele de diretor, né? bota ele a discutir lá com aquele idiota, aquele Roberto Melo. Cara, mas cara bem ruim, cara. Como é que o Inter mantém um cara daquele? Não, mas esse treinador, né? Eu até levei fé nele, porque no primeiro jogo ele não pôde escalar os velhos, que estava tudo suspenso. Ele jogou bem lá, ganhou do Bahia lá, né? Jogando bem e tal. Aí volta tudo. E vem cá, dá para entender. Tiramos quando trouxeram o Zeca para o Inter? Sim. Disseram, pô, que bom negócio, hein? Vendeu o Sacha e trouxe o Zeca. Agora o Sacha é goleador do Santos. E o Zeca, esse é um pavor, né? Duas partidas. O Zeca não joga lá no Flamengo da Vila do EPI. Você lembra do Flamenguinho lá da Vila do EPI? Me lembro do Vasquinho. O Vasquinho, tinha o Palmeiras, o Vasquinho, o Flamenguinho. Barba, cabelo e bigode, hoje... Hoje sempre, mas hoje se permitindo, já que nós dois, eu e o mestre, somos colorados... Esse é o único programa masculino da rádio, né? É o único. Por enquanto. Não, eu acho que ele deve se preservar cada vez mais... Para dar o contraste. Com o título de único, para que a gente possa, através dele... fazer com que as pessoas percebam como nós somos talentosos. Talentosos e feministas. Sim, porque... Nós ex-machistas estruturados, né? Isso. No passado, distante. Acho que a gente tem que resgatar o machista estruturado, que a gente nunca conseguiu definir o que era isso. Ah, não, nem nós sabemos, né? Mas olha só, imagina numa rádio... Machista estruturado é um cara a favor do feminismo. Imagina numa rádio como a EOU... a gente ter um programa como Barba, Cabelo e Bigode, que é essencialmente... De vez em quando a gente fala de mulher também, defende a causa das mulheres e mas tal. Mas é um programa masculino. É masculino. Não, começa pelo nome, né? Mulher não tem barba. Cabelo mulher tem, e bigode. Né? Algumas têm, né? Aí, como é que se chama quando a mulher tem bigode? Né? Buço. Buço. Quando elas não têm nada, o que elas são? Galbras. Que eu aprendi nos catecismos do Carlos Zéfiro. Aí tinha um casal ali, todo enroscadinhos ali. E a mulher era galbra. Mas na época não é porque depilava. Porque ela era de nascença. Não cresceu nada. Os pelos pubianos. Ela tinha uma coisa... Você é a favor dos pelos pubianos? Né? Completamente. Por causa daquela velha expressão, né? Da expressão, mas é uma expressão fantástica. Como é que é mesmo? Botar a cara no mato. Botar a cara no mato. Ontem o meu filho mais jovem, ele é um adepto fervoroso do sexo feminino. Pensei que era de botar a cara no mato. Não. Aí agora ele deixou a barba crescer. E domingo ele assumiu o compromisso, por uma razão X lá, de falar comigo de qualquer jeito. Não sumiu, não consegui falar com ele. Aí ontem a gente foi jantar... E aí ele veio lá com uma cara de lacaio lá, me disse, não, eu estava envolvido aí com uma pessoa, tinha que resolver um problema. Eu digo, cara, mas o dia inteiro tu não podia dar uma ligação de 3 minutos? Por que tu não imita o guri dos picolé, velho? E tu poderia ter me ligado e ter dito, não quero assunto, segunda-feira eu falo contigo. Tá, e depois virou na gandaia, por eles que ele contou que ele estava com a cara no mato. Ele falou qualquer coisa insinuando isso, né? E eu perguntei, e o cheiro no bigode, como é que tá bom? Tu é baixo nível nessas horas, né? Baixíssimo nível. Baixíssimo Mas nível. É que tinha esse para manter o gabarito de salão, à época, quando vinha esse papo de cara no mato, as pessoas diziam, e aí o que era o metido, a galã, ele inclusive fazia assim... Sentiu o cheirinho. Cara, eu vi numa matéria no UOL aí, desse cara. Mas que agora assunto aqui é futebol. É futebol, eu falar em futebol. Do Alexandre Frota, esse que é deputado agora, que era do filmes pornô, né? Com fotos e depoimentos dele na época em que ele era ator de filmes pornô, né?
Aí ele confessa que homem ele beija, mas só isso. Pode, né? Pode, machão no dia, né? Esses caras estão tudo vacilando aí, tia. Nós somos os últimos, eu acho, tia. E ele deu uma engordada, assim, não sei. Ele tá com um um barbudão, mais, Ele tá meio... E agora tá com a cara esquisita, assim, Tá, porque muito esquisito. antes ele era só ele forte. É fortão. Agora ele encorpou assim e tá com uma cara... Agora virou político, né? Ele era melhor, eu acho que eu não sei o que ele era pior, se como ator pornô ou como político. Esse programa tá difícil, né? De futebol, parte histórica, mas a gente consegue aqui... Às vezes dá um mergulho no presente, no né? presente e falar sobre os outros assuntos, como por exemplo esse. Que troço inacreditável, eu estou cada vez mais perplexo. A revista Isto É, eu vi no Facebook, com o que eu estou perplexo? Com o nosso presidente, tio. Qual? O Jair ou do Inter? Os dois, eu não sei qual é o pior. Não, o esse do Inter é educado, ele fala direito, né? Ele é uma pessoa... É o que lhe resta, né? Não, mas é importante isso, né? Ele é uma pessoa urbana, educada, fina, né? Mas eu tava... O outro não, né? O Jair. O Jair. O Jair é horrível. Uma pessoa hoje de manhã estava insistindo em querer me provar isso e mais aquilo e tal. Eu digo, tá, vamos fazer uma coisa. Como eu sou uma pessoa muito básica... Tá? É básico? Básico, eu sou básico. Eu disse assim, eu não li 88.870... Tchê, e aí já vai ficar nesse número empacado aí, não passou adiante? Tô patinando, né? Eu vou ter que fazer um esforço meses que eu faço essa mídia. Não. Não dá para incluir o teu próprio livro, tu já não leu o teu próprio livro. Não sei se pode, você tem que consultar as bases, as fontes, né? Então eu tenho que continuar com os 88.879 livros. Eu não sei se o meu pode ser incluído, né? Eu não sei, na verdade, essa contagem... sujeita... Não, é sujeita à conferência, né? Com as urnas eletrônicas do urnas país, eletrônicas. Né? Mas eu aceitei de pronto... De bom grado. De bom grado e de pronto por duas razões. Primeiro, porque eu te conheço, tu sabe que eu sei que tu não é mentiroso. É verdade. Só poucas coisas que eu... Tu tem alguns defeitos, como todo mundo, mas mentir eu sei que tu não mente. Declaradamente mentiras eu não faço. Eu não me lembro de nenhuma mentira tua. Eu vou pensar Ou um pouco. tu deve mentir muito bem. Ou isso. Que aí tu convence, entendeu? É verdade. E depois tem outra, essa fonte veio do Eu te contei quando me convidaram para ser embaixador na Rússia e eu não aceitei? Essa informação sobre esse número de livros lidos, tá bom. A pesquisa tem a assinatura do Alexandre, né? Qual Alexandre? Alexandre Cosby Boeira. Por quê? Ele andou pesquisando isso? Foi ele que me passou o número. Esses dados todos, né? Não, eu estava lá, eu não tinha chegado a 88.879. Aí ele eu lembrou. cheguei a 59 mil e pouco, e aí eu digo, tá, vou ligar pro filho do cara lá para ver. Ele disse, não, tu tá enganado, Pitaúdi. Eu acompanho a carreira literária do pai. Carreira de leitor. De leitor, desde o início. Eu era criança e tal, e ele me dizia e insistia que eu tinha que ler para virar um homem de bem, não sei o quê, que uma pessoa que tem coisa dentro da cabeça funciona melhor e tal. Tu acha que o Jair não leu nada, né? Nem o regulamento do Exército. Parece que não, uma vez quiseram botar ele para a rua do Exército, lembra? Eu acho que ele não leu nem os catecismos, ele não deve ter. Não. O catecismo é capaz, porque é figurinha só, né? Pois é, mas eu ia dizer, estava uma pessoa com essas conversas aí insuportáveis, mas eu não sei como é que alguém consegue querer construir um texto para dizer qualquer coisa. O cara, está 10 meses... O cara é o Jair. O Jair, ele não disse uma frase completa até agora com sujeito, verbo, complementos, etc. E com a concordância ainda. E com a concordância. Que tu possa dizer, sim, está ali o presidente falando, ele disse isso. Não, é só uma bobajada. Nem quando ele nem lê direito, ele lê, né, aquele documento. Né? Ele, com esses 10 meses, ele já mostrou uma coisa, esse cara... Ele só é um carreirista que ele viu na história de política um modo de ficar rico, sei lá o quê, ganhar dinheiro na vida. Ele está muito rico, né? De onde que ele mora, lá no Rio de Janeiro. Esses 10 meses já provam por que ele não fez nada em 30 anos. Ele vive só com esse joguinho de ofender alguém, de dizer alguém. Quando ele estava lá, era deputado, era isso. É só para ocupar espaço, para alguém acreditar nele. Tu acha que não temos que fazer o impeachment dele logo? Propor o impeachment dele? Olha, se tivesse... Tu vota a favor? Completamente. Aí vem o Mourão. Pois tá bravo, né? Eu não sei, acho que não. Mas eu vi um papo ali que já tem uns caras lá da caserna desistindo lá do governo.
Pedindo o boné, não é um boné, é o cap, hein? O cap, tem uns 2 ou 3 que disseram, não. Chega. Eu acho que os militares, pela sua formação, tá, vamos dar um voto de confiança. Não, eu não dou voto de confiança nenhuma. Não, eu digo pela formação. Não, mas tudo bem, pode dar. Ler o regulamento do Exército. Eu quis dizer, eles já leram alguma coisa. A biografia do Duque de Caxias. Eles sabem dizer bom dia. Alguns. Não generaliza também. Quando eles não rosnam, né? Quando eles não rosnam. Mas esse Jair nem isso, tio. Nem isso. O Jair bom era aquele do Inter, né? O Príncipe, né? Aquele sim. Aquele jogava bem. Aquele era o balaqueiro de verdade. Balaqueiro de verdade, hein? Porque esse aí é um balaqueiro furado. Teve um outro Jair famoso no futebol brasileiro, né? O Jajá? Isso, Jair. Não, Jajá é o Jair do Inter, né? Não, o Jajá é o Jair da Rosa Pinto? É, o Jair da Rosa. Quem era? Quem foi Jair? Alô, bafo. Bafo não, mas eu sempre venho com bafo, não. Que bafo? Barba, não, é que a minha boca tem um bafo, entendeu? Bafo. Por isso aí eu me confundo aqui. É barba, cabelo e bigode, que bafo. Que bafo. Não, é que bafo na nuca, entendeu? Bafo na nuca. Barba, bafo na nuca é o Jair aí na gente, né? Verdade. Com essas coisas erradas dele aí. Barba, cabelo e bigode retoma seu assunto original. Jair da Rosa Pinto. Quem foi Jair da Rosa Pinto, mestre? Foi o meia esquerda da seleção brasileira, 1950, né? Jogou no Vasco, no Expresso da Vitória. Ele jogou na seleção brasileira. Jogou na 1950, desses que perderam para o Uruguai, aquela final, né? Ele estava na final? Furiaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. Não, mas a seleção completa como é 50, que era? Barbosa, Augusto e Juvenal. Barbosa, Bauer, Augusto e Juvenal. Bauer, Danilo e Bigode. Friaça, Zizinho. Friaça jogou no lugar do Maneca, né? Friaça, Zizinho, Ademir, Jair da Rosa Pinto e Chico, que era um gaúcho aí de Uruguaiana. Mas a seleção era formada basicamente por jogadores de Rio e São Paulo, né? São Paulo, né? Sim, não tinha. Os únicos gaúchos os que estavam lá eram reservas, era o Nena e o Adãozinho. Os outros eram jogadores dos times do Rio e de São Paulo. Barbosa era do Vasco, Augusto era do Vasco, Juvenal era do Flamengo, Bigode, acho que é do Fluminense. Bauer era do São Paulo, Danilo era do Vasco, Friaça era do Vasco, Zizinho, onde é que jogava o Zizinho na época? Zizinho, não me lembro onde é que jogava o Zizinho, Flamengo. Acho que era Flamengo, é. Ademir era do Vasco, a maioria era do Vasco, né? Jair foi do Vasco, depois foi do Flamengo, não sei se nessa época onde ele estava. Essa época aí foi época de bons tempos do Vasco, e né? O Chico, sim, era o famoso Expresso da Vitória, né? Flávio Costa, era o treinador do Vasco e treinador da seleção. Foram dois gaúchos. A seleção de 50 era o Flávio Costa? Flávio Costa. Foram dois gaúchos convocados. O Nena, que era o apelido dele era Parada 18. É engraçado isso, né? Tinha uma propaganda do rádio que falava. Por que era Parada 18? Que aí tinha uma loja aí na BR-116 que nos chamava, com esse nome era BR-2, né? Em direção a Canoas, e tinha uma loja lá que anunciava Parada 18, desça na Parada 18, que é tudo mais barato. Tudo parava na Parada 18 aí. O Nena ficou parado 18. E o Adãozinho era... Mas qual é a ligação? Porque ele parava com os ataques do adversário. E a Parada 18 era uma loja que todo mundo parava lá para ir lá comprar. Né? E aí fizeram uma analogia. Isso. Os locutores esportivos são criativos, né? E o Adãozinho era pequeno, né? Era pequeno, era um negãozinho. Era um negãozinho. Tu sabe que o nosso programa, falando... Fazer uma mídia aqui. Tu sabe a seleção uruguaia que ganhou no Brasil naquele dia? Só não tinha um cara, o Máspoli? Máspoli era o goleiro. É isso. Comecei pelo Máspoli, goleiro. Matias Gonçalves e Tejera. Mas tu sabe todas? Sim, Rodrigo Andrade, o Bidulo Varela e Gambetta. O Bidulo Varela, sim, também lembraria. Didia. O Didia também. O Didia Pérez, que fez depois veio pro Inter, mas não ficou aí. O Didia fez o gol da vitória. O Didia fez o último gol da vitória, né? Didia, Julio Pérez, Miguel Esquiafino, fez o primeiro gol, e Moran. O Brasil saiu na frente naquele jogo. Eu morava, um negócio interessante, porque na década de 50, julho de 1950, eu morava em Farroupilha, mas como era férias escolares, eu estava aqui na casa da minha avó, ali na rua Silva Jardim. E domingo de tarde eu fui no cinema Rival, ali na 24, para assistir um seriado completo, Perigos de Ninhoca. E no meio do filme, botaram um letreiro, assim, Gol do Brasil, Friaça. Aí não botaram mais nada. Na saída, eu olhei para as pessoas, ninguém comentava nada. Tá? Cheguei na casa da minha avó, ali, 7 horas da noite. E o jogo? Que jogo? Final da Copa do Mundo, Brasil. Ninguém sabia. Vê como é que é. Eu fiquei sabendo que o Brasil tinha perdido
ouvindo um programa da Rádio Farroupilha às 8h30 da noite chamado Bola Murcha, com Dinarte Armando. O cara comentando o jogo, né? Quer dizer, tu vê, em 1950, a Copa do Mundo no Brasil, final, quer dizer, aquela família de alemães lá, dos meus avós, nenhum deles sabia sequer que tinha tido jogo. E na rua não tinha, tu não sentia clima de Copa do Mundo, né? Mas e como é que se criou qualquer coisa que a gente... Fazer programa de rádio com problema na garganta vocês me desculpem. Opa, limpou? Acho que limpou, tem que... Quem se mete a comunicador e não é comunicador de ofício, né? Sim. Entendeu? Eu sou um intérprete do microfone. Não, está certo. Falo com as mãos e tal, invento uma coisa. Mas é que agora tem imagem, né? Uma rádio diferente, né? É uma rádio diferente. Mas tu ia falar do quê? Né? Não, eu ia falar do passado. Eu ia falar... Não, dessa coisa que tu está dizendo que as pessoas não estavam envolvidas. Não. Mas como que acontece qualquer coisa que a gente leia da época e a história conta que foi um sofrimento nacional, que houve um abatimento, pode ser, né? Que a derrota para o Uruguai, mas acho que eram as pessoas, eu acho que as pessoas que Furtado fez filme eu acho que as pessoas que estavam lá no Maracanã, né? As pessoas que estavam lá, as pessoas que foram no jogo, do Rio de Janeiro, talvez, né? Esse testemunho é meu aqui, né? Quer dizer, eu não sei até que ponto. Eu tinha 11 anos, né? Quer dizer, eu não sei como é que... Pelo que tu está dizendo, provavelmente em Caraá ninguém sabia. Não, então, em Caraá, acho que nem Caraá existia na época, né? Era grande... Que é Morungaba? Grande Santo Antônio. Grande Morungaba. Grande Morungaba. Isso. E nem Pedro Osório, provavelmente. Não, Pedro Osório não. Pedro Osório devia ser uma rua de Pelotas. Porque não, tinha duas... Pelotas, Arroio Grande e Pedro Osório. Não, é o contrário. É Pelotas, Pedro Osório, Arroio Grande e depois Jaguarão. Tu sabe que eu me meti a falar dessa geografia da Zona Sul aqui e eu disse que era... Pelotas, Pedro Osório e Arroio Grande, e um cara de Arroio Grande ficou bravo comigo. Não, esse cara antes Pedro Osório e Arroio Grande. Não, é Pelotas, Pedro Osório, que eram duas outras cidades que formaram lá, que eu não me lembro quais eram, formaram a cidade de Pedro Osório, que esse Pedro Osório devia ser algum militar, algum fazendeiro, né? Não sei quem era o Pedro Osório. O que será que os caras fazem em Pedro Osório? O que eles fazem é agricultura, né? Arroio Grande é soja, né? Soja, gado. As coisas o agribusiness. Agrobusiness, né? Depois é Jaguarão. Jaguarão é uma cidade muito interessante, viu? Vale a pena conhecer por causa do rio, por causa da fronteira. E tem algumas coisas históricas lá, né? O nome também é bonito, Jaguarão. Jaguarão, né? Nome do rio, né? Me dá a impressão... Troço grande, né? É só impressão minha, né? Jaguarão parece que é alguém que dá um laçaço em alguém. Jaguarão. Um jaguaraço, né? Um jaguaraço, parece que é um troço assim que... E tupã, quer dizer, um tupanzaço. Tupã é coisa de índio, né? É de índio, mas é por isso que eu nasci lá. Tu escolheu nascer lá? Não, é que tem uma mistura aí, eu não sei, eu acho que inventaram essa história. Me contaram, mas eu acho que foi simpaticamente. Quem me contou fake isso, news. Eu acho que é fake news. Me disseram... Tua mãe te disse? Olha só, eu acho que é até uma bobagem, eu vou falar aqui só porque a gente está comentando e vou registrar isso, tá? Que teria Carlos Drummond de Andrade feito aquele poema Vai, meu filho, vai ser gosto pela vida, por causa ele fez em homenagem a mim. Porque ele possível. soube eu ouvi falar isso também. Que eu tinha nascido em Tupanciretã, terra da Mãe de Deus. E que Tupã é a Mãe de Deus? É terra da Mãe de Deus. Tá? Tupã não é masculino? Não, mas Tupã é Deus, terra da Mãe de Deus. Mãe, tá. E aí diz que o Drummond soube que... Vai, Carlos, vai ser gosto na vida. Aí você não quis botar teu nome, vai, Pintaúde, vai ser gosto na vida. Na versão original era assim, vai, Roberto, vai ser gosto na vida. Mas é lindo, né? Vai ser gosto na vida. Um anjo torto. Eu acho que é um dos poemas mais significativos para quem se acha... Fora da casinha é um anjo torto da asa quebrada. Esse poema tu não sabe, não vem me dizer que tu sabe. Sabe, quer dizer, eu não sei poema nenhum de cor. Só essa parte, vai, Carlos, vai ser gosto na vida. Quando eu nasci, um anjo torto de asa quebrada, é isso, né? É por aí.
Mas eu soube isso, que foi em tua homenagem. Pois. Ele botou Carlos para não criar problema contigo e tal. Né? Isso, aquela coisa. E porque ele é muito vaidoso, né? Botou Carlos Diz que é o que nome ele dele, soube que em Tupacera, terra da Mãe de Deus, estava nascendo um sujeito predestinado né? A ser gauche e se notabilizar no conhecimento sobre propaganda, mulher, futebol e mulher. Não necessariamente nessa ordem. Às vezes essa ordem se inverte dependendo do público. Dependendo do público. De repente hoje tu está aqui que está mais... Mulher, né? Mulher. Eu recebi incumbência da direção aqui da EO, onde estamos apresentando Barba, Cabelo e Bigode, de fazer um trabalho em defesa do feminismo, do feminino, das mulheres, do espaço das mulheres. Do empoderamento das mulheres. Essa palavra é ruim de falar. Não, sororidade. Essa não é pior. Eu tenho umas implicâncias com essas palavras aí. Sororidade. Eu tenho tanta implicância que eu não consigo nem dizer empoderamento. Eu normalmente, a Márcia Cristófoli sempre me corrige. Tu bota um M no meio. Boto. A tendência é ficar mais fácil, a palavra fica mais suave, fica mais feminina. E agora, sororidade é brabo, né? Inventar essa palavra não existe no dicionário, nem o Aldo Jung sabe da existência dessa palavra. O Aldo Jung, inclusive, falei um troço de futebol, o Aldo Jung é implacável, né? Implacável. Ele deve ter orgasmos em fazer correções e coisas assim. Eu pensei que era implacável o negócio de futebol. Não. Na defesa da gramática. Ele recebeu uma missão, né? Eu acho do Orelhão, algum desses caras disseram para ele, vai, Galdo. Vai ser o defensor do Orelhão na vida. Vai. Não vai, deixa de ser Gauche é o Roberto. Esses dias eu não me lembro. Foi ele corrige muito tudo. Divertido. Eu falei com ele corrige, cita a fonte, dá um detalhe, tudo. Não deixa dúvida, não deixa pedra sobre pedra. Não deixa pedra sobre pedra. Esses dias eu falei, não sei o que foi lá, uma bobagemzinha. Que não era nem dirigida a ninguém, errei ali, disse uma coisa... que tu costuma fazer, às vezes. Errar? Não, fazer essas... Não, errar eu erro pouco. Não, erra pouco, claro. Claro, eu não tenho... Tem errado muito ultimamente, aí na defesa que tu faz dessa tua profissão. Da propaganda? Da propaganda. Não, eu entendo profundamente propaganda. O cara que tem que defender a propaganda é os donos das agências, não os caras que trabalham nas agências. Os caras são assalariados. Aí tu já foi dono de agência, né? Tá certo. Não, é que a propaganda é um rabicho qualquer lá, rabicho. Entendeu? Do sistema. Como eu não gosto do sistema, tu tem que... Eu te disse, é um serviço, é uma utilidade pública. É uma atividade a serviço do capitalismo. A serviço do capitalismo. Então tu gosta daquele anúncio que o Sérgio Gonzalez se lembrou? Coca-Cola, isso faz um bem. Tu quer ver como eu vou te mostrar um anúncio aqui? Não, aquele anúncio não, é que a propaganda mudou. Me presta uma caneta aí, eu vou te mostrar um anúncio. É esse tipo de anúncio que eu falo que torna a propaganda valiosa. Quer ver? Atenção, ouvintes, um anúncio aqui, ninguém vai ver. Eu vou fazer uma coisa equivocada aqui, porque eu não lembro o nome do autor, mas é um americano famoso. É que a propaganda nos Estados Unidos ela é diferente. Orson Welles. Ela é diferente Orson daqui. Welles, não. A propaganda aqui... Orson Welles. É dele? Deve ser. A propaganda daqui e o marketing, os caras não entendem o que é propaganda e marketing aqui. Lá eles entendem. Não foram os americanos que inventaram. Eu vou te dar um exemplo técnico. Tu já viu algum logotipo americano que não seja agressivo, impositivo, letra pesada? Me cita um McDonald's, todos são. Por quê? Mas tu está dizendo que é agressivo e pesado? Eu não acho McDonald's agressivo e pesado. O Subway. Por que é pesado? É uma letra desse. Tamanho da letra. Encorpada e tal. Por quê? Tá. Porque eles pensam comercialmente. E nós pensamos artisticamente. Artisticamente. Aqui a propaganda fica uma confusão. Os diretores se acham muito europeus, entendeu? Tu acha que sim, ser mais americanos? Mais americanos. Então qual é o anúncio aí que tu coloca? É um anúncio. Qual foi sempre o grande sonho de consumo de um americano legítimo? O carrão. O carrão, automóvel. Tem outro ícone? É difícil. O carrão... Como é que é o hambúrguer, não? Não, o carrão o carrão, foi. O carrão. A piscina em casa. O carrão. Esse publicitário... Famoso, que tu não lembra o nome? Que eu não lembro o nome agora. Mas é famoso. É famoso. Ele fez um anúncio de um carrão. Não, ele tinha que vender
Volkswagen, num país que só consumia carrão. Pensa pequeno, pensa em Volkswagen. Ele fez um anúncio todo branco e botou bem pequenininho aqui, ó. Think Small. Os americanos vendem a ideia de que lá é a terra prometida. Eu conheço esse anúncio, tá bem daí. Isso aqui não é um anúncio brilhante? É. Isso aqui tem antropologia aqui dentro, tem história dos Estados Unidos, tem comportamento, tem uma caralhada de coisa. É verdade. Isso é um anúncio. Sou obrigado a reconhecer contigo. Esse é um cara famoso aqui, ele é tão famoso que eu também não lembro o nome dele. Mas Isto é um anúncio, eu falo dessa propaganda. Think Small. Agora, e vendeu os carros, o Volkswagen lá? Vendeu. Agora, tem um período da propaganda aqui, no resto do Brasil deve ter se reproduzido. Tem um outro lado que é divertido da propaganda, que eu gosto muito, que é a propaganda que os donos das empresas faziam. Que é assim, a maluquinha da Casa do Portão. Maluquinha da Praça do Portão. Isso eu acho genial. E a antiga Casa X? A antiga Casa X não quer dizer nada, coisa nenhuma. O cara pirava lá e dizia, vou fazer uma frase. O Magazine não sei o quê, aquele da escadinha. Da escadinha, Magazine, da escadinha. Tu vai dizer que isso não é genial, mas isso aí não eram publicitários, nem agências de propaganda que faziam. Maluquinha da Praça do Portão, do Reinaldo. Maluquinha Casa da Reinaldo, era o seu Reinaldo que fazia os troços. Isso. Aí ficava mais legítimo, porque não era um publicitário inventando coisas. Então, a repetição desse negócio te pega pelo ouvido, de tantos caras te dizer isso aí, tu fica registrado. Agora, isso é uma frase como qualquer outra. Não, essa frase é uma frase tola. A maluquinha da Casa da Praça do Portão, o que quer dizer isso? Diziam que eles vendiam. Nada. Não, que eles eram tão malucos que eles torravam os preços, né? Não. A maluquinha da Praça do Portão. Não. É genial de tão ruim que é. Você é como aqueles cachorros, né? Tem aqueles cachorros bulldogzinhos pequenos, são feios, paca, né? Tão feio que parece bonito, né? Pequenininho. Uns cachorros. Aqueles são horrorosos. Aqueles com as caras encolhidas, sim. Ficam até bonitos de tão feios, né? Não fico. Não, o único cachorro desses pequenos a minha filha tem uma gata, tipo esses gatos chineses, assim, que de tão feio parece bonito, né? Eu vou dizer um palavrão que é proibido pela diretoria aqui. Não pode, né? Só aquela coisa que não pode falar aqui. Pode dizer tudo que é palavrão aqui na ou menos cu. Cu não pode dizer. Mas agora... Hoje foi liberado o quê? Não, é porque eu tenho que lembrar agora, falar dessa coisa de isso é bom, é ruim, que nós estamos falando de propaganda e misturando os assuntos, tá? E a gente paga pelo aquilo que diz, né? Entendeu? A minha mãe tinha, e ela e outras pessoas diziam isso, mas eu me lembro que ela falava que a língua é o chicote do cu. A língua é o chicote. Eu tinha uma outra na minha casa, tinha outra. A boca fala e o cu paga. É meio parente essa turma aí, né? Tem boas essas frases. É que havia uma sabedoria popular, entendeu? Aí os publicitários... Tu quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo. Tá bem. Tu vai me compreender. Vou tentar. Apareceu... tri antiga. Tinha aqui, estava escondidinha, estava quase quebrando uma tal de Casa Maria, um bazar. Sim, ali na Protásio. Já não existia mais. Sim, aí alguém da empresa... Criou uma Casa Maria, sua sapataria. Aí, não, é bazar. Aí começou a fazer um monte de coisa legal, de mídia exterior. Todo mundo hoje já conhece de novo a Casa Maria. O que é a proposta da Casa Maria? Não é nada. É coisa do dono. O dono qual é a tese aí? Não, a tese é o seguinte, contra as agências. Tá. É as agências que fazem coisa errada. Tá. É isso que eu quero te dizer. São poucos os publicitários que justificam aquela defesa ardorosa que eu faço na propaganda. Aí o que aconteceu? Que me perdoe se a agência estiver me escutando, Casa Maria, na mão do dono, todo mundo começou a identificar a Casa Maria, sabe por quê? Por nada, só pela cor-de-rosa. O cara começou a fazer uns painéis cor-de-rosa desse tamanhão e espalhar por tudo que é lugar, tu já identificava. Quer dizer que a propaganda é um negócio qualquer um pode chegar ali. Não, tem que ser o dono. Tem que ser o dono. O olhar do dono engorda o boi. As boas propagandas, também feitas por agências, são todas aquelas que o dono trata do assunto. É aí que está o X da questão. Aí agora o seguinte, Casa Maria ficou bacana, tal, não sei o quê, aí contrataram o cara do marketing. Aquele famoso anúncio da Valizer, primeiro sutiã, nunca esquece, foi o seu Valizer que... Foi o seu Valizer. Tudo. Claro, o Washington Oliveto era tri humilde,
tá? Apesar da vaidade dele toda, que ele dizia, ele contou aquele outro que ele fez lá do cachorrinho da COFAP, ele contou, ele disse, não, o dono da COFAP, e eu também, eu tive muitas ideias que eu transformei em boas peças Mas publicitárias. ali quem ganhou aquela propaganda foi o cachorrinho, né? Se não Sim. tem aquele cachorrinho, tu não faz o comercial. Mas a ideia, ele disse que era do dono da COFAP. Mas aqui só ficou importante depois que foi feito e deu certo, porque ele deve ter feito 300 mil que deram errado. Não. Pegou um cachorrinho que não a tinha agência aquele... fez. O cachorrinho não tinha aquele... Não tinha o physique de rôle. Não, aí deixa eu terminar isso aqui. Aí o que aconteceu agora? Eu disse aqui, cheio da certeza, saiu da mão do dono, Qual é o anúncio? a Casa Maria, foi para uma agência. Eu digo, vai dar merda. Deu. Claro, eles começam a... Não, que agora tem que ter o tchoreré, o brand, o não sei o que. Mas tu tá contra, então, a profissão, hein? Tu acha... Não estou contra a profissão, estou contra os maus profissionais. Porque é o seguinte, dono de agência... Tu tem que ser ouvinte só, tu vai dono lá de lá no agência, cara do cliente e diz para ele como é que ele quer. Dono de agência tem que ser Humilde. um profissional de criação. O problema da má propaganda São é os que profissionais donos de atendimento. agência são os homens de negócio. Yes. Que eles chegam dentro das agências cagando ordem. Isso. Faz assim porque o cliente é meu, eu que sei, eu que eu tive lá, eu que não sei o quê. Tu não contou aquele episódio? Conta de novo aqui. O programa Barba, Cabelo e Bigode sobre futebol. trata de futebol das antigas. Mas a gente abriu aqui um Delta. Aquele que o cara disse que agora não é mais uma semicolcheia, é um Delta. É um Delta que se abre. Eu vou abrir um Delta para ti. Conta, não cita nomes, tá? Embora já seja do passado, mas não cita. Aquele que o cara chamou a agência que tu trabalhava e disse, vocês iam botar o cara para a rua porque ele era incompetente. Aí o cara chamou e disse, se vocês botarem o cara para a rua, eu tiro a conta. Por quê? Porque o dono cagava em cima da cabeça dele. Aí ele chegava lá dentro da agência e dizia o quê? Eu é que sei, porque o cara me falou, porque não sei o quê. Porque ele era um pau mandado. Mas é o contrário da tua tese. O cliente só estragava a propaganda. Não, ele não era o dono, era o cara do marketing. Mas era Não parente era do o dono. dono. Não, Ele dono. falava como se fosse dono. O dono, quando mete o bedelho na propaganda, a propaganda quase sempre dá certo. Quase sempre dá certo. Propaganda. Tem histórico sobre isso. Eu tenho esse histórico. Se tu olhares nas marcas americanas, os grandes, nas grandes multinacionais, as que dão certo é quando o dono... Mas como é que tu sabe isso? O cara da Apple, quem é que inventou a maçã? Foi o Steve Jobs. O Steve Jobs era o dono da Apple. Da Foi, maçã. ele contou, ele não está mentindo. O dono da Nike é que cuidava da propaganda. Todas as grandes corporações. É que a propaganda ela tem uma leitura meio complexa. Só cérebros privilegiados como o meu que entende isso. É verdade, eu tô tendo uma aula aqui, né? É verdade. A audiência da A audiência também. Mas um pouquinho, falar em propaganda, nós temos que falar uma coisa aqui, Não, mestre. é tu que está falando só em propaganda hoje. Fala aí. Não, da rádio aqui. Lê o nome, né? Para anunciar aqui na EO, tem que fazer o seguinte, eu falando mal das agências Sim, e tem que prestigiar as agências. Claro. Quem quiser anunciar aqui na EO, de preferência, faça o seguinte, prestigie uma agência de propaganda. Não faça como pinta hoje. Contrate uma agência de propaganda. Se lá você não tiver simpatia por agência, faça o seguinte, entre em contato com a nossa mesa de negociações. Que não é redonda. Tem várias, é uma mesa fictícia, entendeu? É uma mesa fictícia, é virtual. É virtual. Tá? Aqui a gente estabelece um chat. Como? Alô, observadora plena, me ajuda aqui, por favor. Chat? Chat, CHAT, que é um comunicação virtual. Tá. Eu não sei bem o que eu estou falando, mas é mais ou menos menos por aí. É um brainstorm. Por aí, é um brainstorm. Aí vai entrar em contato com a nossa mesa de negociações pelo 31 91 382. Mas se o cara está ligando lá do Rio de Janeiro, ele tem que botar o 51 na frente. Tem que botar. Isso, boa lembrança. Tem muita gente do Acre querendo anunciar aqui na rádio. Do Acre? O pessoal lá dos seringueiros, lá, os caras estão interessados, né? Não, deve ser causas institucionais para defender a imagem do Chico Mendes. Pode ser. Tem que botar sempre o 51 31 91 382. E se for do exterior, tem que botar... É um 055 aquilo. 55, Tem aqui tem também... Aqui tem um troço mais... Etiópia, está querendo anunciar aqui. Além da Etiópia, tem um troço mais complicado aqui agora. Tu tem que me ajudar. Tu que é um cara que sabe tudo de TI, que é como acessar
por exemplo, um programa dessa qualidade como o Barba, Cabelo e Bigode. Na hora que está sendo apresentado? Ou depois? Qualquer hora. Depois é no YouTube, ou no site, ou no Face. E antes? Durante? É assim, ó. Cara. Atenção, os acessos. Pula essa linha. O site é radioweb.com, tudo grudadinho. Depois o Facebook é radioweb ou facebook.com/radioweb tudo grudado. Twitter ou Instagram. Instagram, estamos nessa. Essa rádio Instagram aqui, não é só as fotos? É só as fotos. Tá a nossa foto. Tu viu como tu tá atualizado? Instagram é só foto. Aí agora diz que é só foto. Agora tem o TikTok, que é só vídeos. TikTok? TikTok. Tá? No TikTok? Nós estamos no TikTok? Não. No TikTok nós não estamos, e vou te recomendar. No TikTok não dá para botar vídeos de pênis ereto. Nem aquela moça que tirou os três amostras. Ela, como é uma mulher de bom poder aquisitivo e de uma ramificação internacional nos seus conhecimentos e conhecidos, talvez ela consiga uma autorização especial. Por que ela tem ramificação internacional? Porque ela tem habitações no exterior, em Porto Alegre. Mas de quem você está falando? Eu estou falando da pessoa do tal episódio do pênis ereto. Não, estou falando da mulher que tirou a blusa no jogo do Grêmio. Mas é uma gremista. Tu sabe o que aconteceu também lá no dia do Grenal? Duas moças se pediram em casamento. Eu vi isso aí também. Aparece beijando e tal, não sei o quê. O que tu achou? Eu acho meio nada isso. Acho que vai lá para ver futebol, né? Eu acho que em nome da causa, tudo bem, que causa, não sei o quê. Vai casar, e eu com isso que tu vai casar. Eu não te pedi para tu me informar que tu vai casar, eu não conheço ela, não sei quem é. Eu sou um pouco restritivo a isso aí. Um pouco rude, né? Rude, talvez. Eu, quando casei, por exemplo, não fui pro Beira-Rio lá e dizer, estou pedindo minha mulher em casamento. Já tinha o Beira-Rio? Os eucaliptos? Deixa eu ver. Não tinha. Não tinha o Beira-Rio. Eu casei em 74, já tinha o Beira-Rio. Eu não fui para lá, na geral, lá e levei minha esposa e beijei e disse, olha, eu estou pedindo ela em casamento. Aí os caras diziam, e o que com isso? Tu foi lá para a torcida dizer quando casou alguma vez? Não, pelo contrário. Escondi o máximo possível. Não sei para que isso. Bom, e o WhatsApp? Temos o WhatsApp também. WhatsApp, sim. O WhatsApp é tá na moda. 997 488 759. Isso é um telefone também? É um telefone, o WhatsApp é um telefone que aí... Tu deixa escrito as coisas que tu quer, né? Fala também, grava. Aliás, tu usa muito o WhatsApp? Não, só atrapalha. Eu não gosto de WhatsApp, eu gosto de telefone. De falar com a pessoa? Claro. A diferença é que eles de manivela ainda. Não, tu termina o assunto. No WhatsApp tu não termina o assunto. O WhatsApp é mais ou menos o do Alessandro jogando, não termina nunca o assunto. Eu acho que eu vou apelidar ele de WhatsApp. Mande o WhatsApp embora. O Inter, voltando ao futebol, só vai melhorar quando acontecer duas coisas. Tirar aquele Roberto M de lá e o D'Alessandro. E as pessoas dizem, não, mas tu não gosta dele jogando? Gosto, ele é técnico, ele é bom, só que ele não joga. Ele não joga. Jogou, mas há 10 anos. É sempre o mesmo assunto. Cara, e o... se quiser... Eu gostei, aliás... Se quiser ter um cara bom ali na armação do time, se é para ter um cara veterano, quem é que eles podiam trazer? O VV. Sim, pelo menos é um cara que não se machuca, não se lesiona com facilidade. Esse cara ele é meio atarracado, assim, né? Mas não é que nem... Não é, é meio atarracado, né? Não é que nem o Patrick, né? Não, o Patrick... Eu gostaria de saber quem foi que enganou o Patrick, que quando ele veio para o planeta, alguém disse, vai, Patrick, vai ser jogador de futebol. Ele joga na esquerda. Vai ser gauche lá no Inter. Não, no Inter não. Onde é que descobriram esse cara? Que coisa impressionante, o cara não é jogador de futebol, cara. Ele tem uma jogada clássica, né? Que é o bundeio, né? Tu fazia bundeio também lá na VDP? Fazia, mas eu... Dá de bundão assim, tirou aquela jogada. O Reinaldo, que foi sócio da Escala, que disse que jogava bem, né? Jogava bola pra caramba, não jogava, o Reinaldo disse que jogou no Grêmio, né? Sempre quando ele perdia uma discussão sobre propaganda comigo... Ele queria se meter no futebol. Ele retomava aquele assunto e disse, tu na lateral esquerda era um fracasso com aquela tua bunda grande que não saía do lugar. Mas ele jogava ali na EPI também? Jogava, eu morava no número 78 da Rua Veranópolis,
Florianópolis e o Reinaldo morava no número 14. Porque o 14 ficou rico, ele tirou na Mega Sena, e tu não, né? Não, o Reinaldo é um bom publicitário. Bom publicitário. O- Bom sabe, jogador de futebol. Né? Jogava bem. Ele não foi estudante da PUC também? Foi. Foi, né? O Reinaldo teve um problema, ele meio que estava já Reinaldo virando Lopes. jogador. Estourou um joelho. Estourou um joelho, ele jogava no Grêmio, estourou No joelho. juvenil do Grêmio. E aí parou. Ele aliás, são 3 irmãos ali. O Ronaldo, o irmão dele mais velho, jogava também bem direitinho, era um ponteiro direito tipo Valdomiro, assim. Corria pela beirada. Fazia o corredor. Ele era Jogava no corredor. Ele era bom direito. ponteiro direito. O Reinaldo era meio campista. E tinha o Reginaldo, o terceiro irmão, que também jogava bem pra caramba. Mas o Reinaldo era mais encorpado, mais Ele era metido. centroavante, né? Mais metido, assim, tal. O Reginaldo, o irmão dele, é mais tímido, mais Da magrinho. vila do EPI para quantos publicitários saíram? Como essa vila é famosa, né? Essa vila é mais famosa que a Vila Isabel, né? A Vila... vila... os caras famosos lá? Roberto Pintaúdi, Davi Coimbra. Não, Davi Coimbra não. Não. O David Coriga não é de lá. Não, mas ele disse que é, né? Não, mas ele é mentiroso. O O Reinaldo, Lopes, a Elis Regina, a Elis Regina, o Sérgio Kaminski, Sérgio o Paulo Kaminski. Boanova. Paulinho Boanova, né? Tem publicitários que estão atuando. Eu ia lá na Vila do EPI, isso me conta ponto para mim, minha avó morou lá. Tu ia atrás de quem lá? Minha avó. Ou tu ia jogar no Alim Pedro? Não, minha avó morava lá na Rua Iraí 20. Aí era perto lá perto do campo ali. Não, aí É. não é perto do Não, é Grupo perto. Escolar Gonçalves Dias? Não, aí era ali, quase 2 quadras... Perto da frente do campo. Tupanciretã? Na- Tu sabia, né? O que eu tenho tudo a ver com o IAPI, a Rua Tupanciretã de Porto Alegre fica no IAPI. Sim, ali era o nome de cidades, quase todas, né? É. Tinha a Avenida dos Industriários também. A prova provada de que David Coriga Não é da nunca Vila do habitou. EPI. E ele faz uma balaca que batia que nem o Rivelino, que jogou na Move, que fazia os gols dele no Alim Pedro. Bah, meu Deus. Esses dias, aliás, eu quase que escrevi para Peninha. Peninha, tu é meu ídolo, não faz isso. Sim, ele escreveu a favor do outro. Não, ele Citou o outro. Ele escreveu a favor dele mesmo, dizendo Sim, que eu como vi. ele aprendeu história. Ele disse, Eu li vou aquilo, me permitir mas- ser cabotino. Não, tu não precisa disso. Mas ele citou o David ali, né, na crônica dele. Não citou? Não citou. É que o David Coriga vive citando que o meu filho Bernardo, que a Marcinha, que eu vou dizer porque... Quem é tu, cara, para dizer qualquer coisa? Quem é tu? Tu tem uma implicância com ele, né? Mas eu não gosto de gente petulante, cara. Mas tem tanta gente petulante aí. Mas eu não gosto de nenhuma. Ah, tá. Não. O cara O que é um cara petulante? O o cara, cara que tem que- pétulas? O cara que Hein? sabe, diz o que é um cara já vou te petulante. dizer, o Tem cara que que sabe e que não é petulante é o cara que leu 88.879 livros e não anda com a empáfia. Quem é que sabe que tu leu 88 mil livros? Só eu e a nossa audiência, porque eu me Divulga lembro, isso. Eu me lembro que várias vezes Então eu não sou um cara petulante. Não. Eu não tenho pétulas. Não, tu é opiniático. Ah, opiniático. Opiniático. Opiniático é ruim ou é bom? É bom. As pessoas mais simples Não gosto. traduzem de outra maneira, não dizem. Diz não que é dizem petulante. opiniático. Não. Dizem teimoso. 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 Ah, teimoso. É a mesma coisa que opiniático. Não, é mais ou menos a mesma coisa. O opiniático é mais sofisticado, né? Ah, tá. Ah, não dá para discutir com o Marino porque ele é muito opiniático. E aí as Já pessoas mais teimoso. simples, as pessoas mais simples, não aturei, né? Porque eu quero um teimoso. Cabeça dura. Cabeça dura, Mas eu já relevo e digo, não, o cara é opiniático. Entendeu? Acho que nós já passamos da hora nesse programa aqui. Pergunta Eu gostaria, pelo menos, nós não podemos... Esse programa tem conseguido crescer em audiência... Picos de audiência. Picos de audiência, graças ao conhecimento do mestre sobre o futebol de antanho. A escalação do Renner... Eu vou te fazer 2 perguntas para encerrar o programa, porque a audiência se renova. A escalação do Renner de 54... E o porquê do nome do cabelo e bigode? Não, depois... Não, essa fica é- para outro programa. É uma pergunta de cunho social, a outra. É de cunho social, Tá a bem, outra. Primeira escalação do Renner. Tu quer? Eu faço as 2 perguntas... Não, responde Valdir, Orlando e Paulistinha, Bonzo, Léo e Olavo. Ah, engasgou? Não, Pedrinho, Breno, aquele que o Milton não sabe quem é, né? Pedrinho, Breno Alô, e Juarez, Milton. Juarez Branco, e Andrade e Josi. Esse Juarez Branco era bom?
Era um tanque, fazia. Não, era bom. Era um centroavantão, como diz hoje, né? Como é que é um cara que joga lá dentro da área? Assim. Aipim, centroavante. Aipim, agora não se fala mais Aipim. Aipim é das antigas também. Aipim é das antigas. E a outra pergunta para encerrar o Barba, Cabelo e Bigode de hoje é o seguinte: por que, ao contrário do Brasil, na Argentina nós temos mais negros no esporte, no futebol, essas coisas assim? Não, no Brasil tem mais negros. Não, na Argentina. por que ao contrário do Brasil, na Argentina não tem tantos negros, tem poucos negros? Por causa da economia deles, eles não tinham as grandes... Mas o que era a economia deles? Era pastoreio, gado. Na época da escravidão? Trigo. Eles não precisavam muito de trabalho escravo lá, né? Então não importaram muitos escravos, acho que não importaram quase nenhum, né? Acho que exploravam os índios lá, né? E o Brasil, toda a base econômica do Brasil foi em cima do trabalho escravo, né? O cana-de-açúcar, depois o café, tal. O café já começou a mudar, né? Então isso, né? E aí o Brasil veio Negrão vieram tudo para cá. E aí eles vieram para cá. Veio tesourinho, Adãozinho. Negãozinho. Tesourinho, Adãozinho. Tu sabe que nós temos um programa aqui na rádio que está indo tri bem, muito bem, tri simpático, fiquei tri feliz com isso. Sério, tô falando sério. O da Janice Dias Ramos, que é Mimimi Cultural, tá, que ela é uma jornalista negra, muito competente. E muito bonita. E ela está trazendo um pessoal legal aí, ela estava tri feliz, ela fez o programa hoje, e aí eu disse para ela, pô, o teu programa está indo bem, está se consolidando, ficando bonitinho e tal. Ela disse, já estou me atacando na rua da praia. Tá? E aí eu brinquei com ela, digo, tem uma história de atacar na rua da praia, né? Eu disse para ela, o teu programa me deixa tri feliz, que são os negãozinhos, me lembro de API e tal. Não gostou. O David Coriga, por exemplo, nunca falou, se ele conhece o IAPI, que ele não conhece, porque ele não sabe nem onde morava Elis Regina, porque ele deu o endereço errado uma vez, ele nunca falou, por exemplo, dos negãozinhos de IAPI, nunca falou. Negãozinho de IAPI. E seria a prova provada de que ele não conhece o IAPI. Negãozinho de IAPI não eram nem negrão, eram branco alguns. Não, era um negãozinho, sim. Tudo pretinho. Eu gostava de dois, eu estava falando para... Como gostava? Eu gostava de dois, eu estava falando para o Tem um passado também de... Não, eu tinha uns amigos de porta com porta, assim, e tinham dois que eram umas portas, eles jogavam um de zagueiro central e um de quarto zagueiro. Eu era metido a lateral esquerdo e eu só dava jogava pontapé. No time dele? Não, dava pontapé, não, eles jogavam no meu time. E eles se defendiam? E eles batiam, aquele papo de batiam até na sombra, tá? E então não tinha ruim, né? Não tinha centroavante para passar ali. Então eu dava o primeiro pontapé ali e o cara, o que é que foi? Eu digo, Marinheiro. Era o Clóvis Marinheiro. Tá. E o Jorge Açougueiro. Marinheiro, Açougueiro? Não, o Clóvis Marinheiro e o Jorge Açougueiro. Sim, era o Marinheiro, o Açougueiro e tu o que era? Como é que era? Tu era o alfaiate? Eu era o Bunda Grande mesmo. O Bunda Grande. O Bunda Grande. Então tá, até a próxima, né? Então encerramos aqui o Barba, Cabelo e Bigode de hoje. Barba, Cabelo e Bigode volta. Breve. Tem repeteco, vocês podem pegar no YouTube. Mas na terça-feira que vem estamos aqui, eu e o mestre, ao vivo. Tu é o pós-scriptum. Eu disse tchau, só um pouquinho, eu sou pós-scriptum. Eu era o... Subordinado, virei o pós... É que pós-scriptum é uma promoção, né? Tchau. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.